pessoal! Bem, agora aprenderemos sobre técnicas de decotagem. Teremos algumas noções básicas sobre o assunto. Vocês devem lembrar dessa peça no vídeo anterior. E nós podemos fazer o seguinte questionamento. Por que eu cotei a medida de 80 nessa posição? Por que eu cotei a medida de 50 nessa posição? Não poderia ser aqui ou aqui? Por que eu cotei o 15 aqui em cima e não aqui embaixo? Por que eu distribuí as cotas desta forma entre as minhas três vistas, frontal, lateral esquerda e superior? Bem, é isso que veremos nessas técnicas de cotagem. Temos a norma 10126 da NBR, que nos diz quais são as melhores técnicas de cotagem. Temos várias convenções que cada tipo de engenharia adota, cada tipo de desenho técnico adota, da mecânica, da civil, da elétrica, da química e por aí vai, ok? Então vamos ver então as primeiras técnicas de cotagem. A primeira aqui. Deve-se indicar sempre as medidas totais de uma peça, altura, largura, comprimento, e essas medidas deverão estar localizadas entre as duas vistas a que tal dimensão seja comum. Olha só esse exemplo aqui, ó. O 80 eu cotei aqui exatamente por causa dessa técnica. Observe que ele está entre as duas vistas, cuja a dimensão é comum, a dimensão de 80. Idem essa dimensão de 50. Podemos ver aqui também na técnica 2. As cotas são colocadas na vista que melhor caracteriza o detalhe a que se refere, distribuindo-as entre todas as vistas da peça. Observe que, por exemplo, essa cota 15 aqui, eu cotei ela aqui nessa posição ao invés de cotar aqui embaixo. Por quê? Porque eu consigo enxergar melhor o detalhe, né, para que ela representa. Então dessa forma eu consigo distribuir, tá, as cotas por todas as minhas vistas. Continuando. Técnica 3. A cotagem deve ser feita de preferência fora da vista, sendo, porém, em alguns casos aceitável cotar-se internamente. Mas, por exemplo, observe que esta cota está em vermelho, esse 50 está sendo cotado internamente, não há necessidade, né? Nós verificamos que é possível cotar essa peça sem cometer esse deslize. Também temos aqui alguns outros casos, por exemplo, cruzamento aqui de linha de chamadas que podem ser evitadas, tá? O não alinhamento das cotas ou cruzamento da linha de chamada com linhas de cotas, tá bom? E no item 4, observa só, deve-se evitar cotas em arestas não visíveis, se necessário, aplicando um corte. O corte é um assunto que veremos na semana mais à frente. Tá? Mas olha só que este item aqui, ó, esse item 4, essa cota 10 aqui, está cotando uma linha tracejada. Isso não é legal, isso não é desejável, ok? Então, portanto, não se deve cotar linhas tracejadas. Bem, continuando. Deve-se evitar que as linhas de cota interceptem as linhas representadas no desenho ou se interceptem entre si. Dessa forma, as cotas maiores deverão ser colocadas por fora das menores e a distância entre duas linhas de cota paralelas deve ser aproximadamente de 7 milímetros. Observe aqui o modo não aconselhável. Eu coloquei a cota maior por dentro e a menor por fora. Dessa forma, olha o que aconteceu. A linha de chamada cruzou com a linha de cota. Idem aqui nesse caso, observe só. Coloquei a cota de 20, tá, mais próximo do que a cota de 10, fazendo um cruzamento também indevido. O mais correto é você colocar a menor cota primeiro e a maior mais atrás, ok? Obedecendo sempre o espaçamento de 7 a 10 milímetros, de 7 a 10 milímetros de uma para outra, tá bom? Bem, continuando. Quando o espaço a cotar for pequeno, as setas devem se representar externamente. Observe só que coisa interessante. No prolongamento da linha de cota, desenhando com esta finalidade. Tá? Este é o caso que ele está explicando. Eu coloquei as setas pelo lado de fora, porque se eu desenhasse essas setas aqui dentro, provavelmente não caberia.
tá ok? Então eu posso utilizar essa técnica de cotagem. Quando existirem duas cotas pequenas consecutivas, a seta entre elas será substituída por um traço oblíquo a 45. Olha só esse caso aqui, ó. Como eu tenho uma após a outra, eu não consigo aplicar essa técnica. Então eu posso substituir essas setas que eu deveria ter aqui neste ponto por um traço oblíquo a 45 graus. Continuando, temos as técnicas 7, 8 e 9. Na técnica 7, a localização de detalhes circulares será sempre feita em função do centro. Observe que quando eu tenho um furo ou um círculo a desenhar, tá ok? Observe aqui, eu desenho a sua linha de centro para fazer o que? Indicar a posição da linha de centro, que é a referência do centro do meu círculo. Eu não tenho interesse, por exemplo, em conhecer medidas do quadrante, como essa aqui de 45, essa aqui de 35, tá bom? Então a localização será sempre em função do centro, das linhas de centro. 8. Linhas de centro, linhas de contorno e eixos de simetria podem ser usados como linhas de tensão, mas jamais como linhas de cota. Não posso aproveitar esta linha de centro, por exemplo, para fazer a linha de cota. Eu posso usar como linha de extensão, mas não como linha de cota. Bem, as linhas de centro e eixos de simetria não devem interceptar a linha de cota. Veja esse exemplo aqui, por exemplo. Ó. A linha de centro está interceptando a linha de cota. Isso não é desejável, é um modo errado de fazer, ok? Continuando, vamos lá. Técnica 10. As circunferências são cotadas internamente ou externamente, dependendo do espaço disponível. Quando é cotada internamente, a linha de cota deverá estar inclinada a 45 graus. Aqui então tem alguns exemplos de cotas, perfeito? Olha aqui, a 45 graus, a 45 graus, aqui totalmente externo, tá ok? Técnica 11. Na cotagem de várias circunferências concêntricas, deve-se evitar colocar mais de duas cotas passando pelo centro a fim de não dificultar a leitura do desenho. Eu tenho 3 círculos, olha só o que eu fiz. Eu passei uma a menos 45 graus e outra a 45 graus. E a terceira eu cotei totalmente por fora para não atrapalhar a leitura do desenho. Continuando. Técnica 12. Os raios de arcos são cotados interna ou externamente, de acordo com o espaço disponível. Observe só, um raio de 10 não deu para eu colocar aqui dentro, tá? Eu desenhei ele pelo lado de fora. Um raio de 25 já consegui colocar ele pelo lado de dentro. Observe que eu uso a letra R antes da medida para representar o raio, tá ok? Assim como no círculo eu utilizo a letra φ de diâmetro para representar a medida do diâmetro. Continuando, técnica 13. Quando o centro de um arco de grande raio estiver localizado fora dos limites do desenho, por exemplo, fora do seu formato, o raio poderá ser representado por uma linha quebrada 2 vezes ou apenas por um trecho do raio real, já que eu não vou conseguir desenhar aonde que é o centro. A direção da cota aponta para a localização real do centro do arco. Veja esse caso aqui, tá? Eu não fiz uma linha quebrada e este caso aqui eu fiz uma linha quebrada. Eu não sei aonde é o centro, porque, ou melhor, sei, mas ele está fora do meu formato, tá? E eu posso desenhar dessa forma. Técnica 14. Para a cotagem de ângulos, os valores deverão ser dispostos de acordo com o quadrante em uma das formas apresentadas na figura. Vocês devem ter observado que toda a cota horizontal, o texto eu coloquei ele acima da cota. Olha aqui esse texto 50 e este 50. E toda a cota vertical, o texto ele fica à esquerda da cota, tá? E se ele tiver 45 graus, aqui ele fica acima. E se tiver aqui a menos 45 graus, ele também fica nesta posição, tá ok? Então este círculo demonstra qual é a posição do texto, tá? Que tem que ser seguida de acordo com a inclinação da cota. Técnica 15. Na cotagem de peças com truncamento, corte em bisel, que é você chegar numa peça pontiaguda e fazer um corte nela, tá?
procede-se como um dos exemplos dados a seguir. Eu posso simplesmente indicar que isso aqui é um chanfro 10 por 10, ou posso indicar que, como é um triângulo retângulo, né, isósceles, eu posso indicar que é 10 e 45 graus. Ou posso indicar apenas em uma medida que é 10 por 10. Tá? Eu estarei indicando um chanfro de 10 por 10. Técnica 16. Quando se utiliza indicadores de cotagem e estes deverão estar inclinados a 30, 45 ou 60, ou seja, são os ângulos dos nossos esquadros, com a seta tocando o detalhe, escrevendo-se a notação na extensão horizontal do indicador. Veja esse caso. Eu quero escrever que eu tenho 4 furos de diâmetro de 10. Tá? Eu coloco aqui a minha seta, tá tocando aonde eu quero informar, e eu utilizo aqui 30 ou 45 ou 60, tá bom? Para escrever o meu texto. Técnica 17. Em algumas peças, para auxiliar a cotagem, são utilizados pontos resultantes da interseção de duas linhas de construção da peça. Por exemplo, eu tenho aqui uma curva sendo feita aqui, outra curva sendo feita aqui. E aí, para poder conseguir fazer essa cotagem, o que eu tive que fazer? Eu tive que estender, tá ok? Como se eu não tivesse feito o raio, observa só, para poder pegar esse vértice, tá? Para poder fazer a cotagem de 30. Obviamente, isso aqui eu chamo de linhas de construção, apenas para dar apoio ao meu desenho. Beleza, pessoal? Existem inúmeras outras técnicas de cotagem, o objetivo aqui é só iniciar o estudo deste assunto. Peço que vocês venham ler a norma 10.126 da NBR, tá? E também aconselho que vocês assistem alguns outros vídeos no YouTube sobre técnicas de cotagem. Também consultem o livro do Protec, que é muito bom em normas e convenções sobre técnicas de cotagem, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aí no fórum. Um abraço.